E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? O vídeo de hoje é destinado à correção da prova do TRF da Quinta Região da banca IBFC, que aconteceu no último domingo. E aí, nós vamos corrigir a prova de Direito Administrativo. Eu tenho algumas considerações, inclusive algumas questões mal elaboradas, assim, extraindo apenas do texto legal, sem compreender e sem analisar as consequências da legislação como um todo, que merecia, de alguma forma, uma anulação. Eu não acredito que a banca vá anular, porque o erro não é grosseiro para efeito de anulação, mas, eu vou dar minhas justificativas e aí vocês apontam aqui no comentário do vídeo o que é que vocês acham, de fato, se merecia anulação ou não. Sou o professor Tiago Nóbrega, sou professor de Direito Administrativo, sou procurador federal. Nós vamos aqui trocar uma ideia a respeito da correção dessa prova. O vídeo aqui é um oferecimento da Escola de Direito Administrativo. Então vamos a ele. Aqui. Questão número 54. Júlia, servidora de um órgão da administração federal, vinha faltando ao serviço e fraudando a sua folha de frequência. Janaína, chefe do departamento, determina a instauração de processo administrativo disciplinar. A respeito do processo administrativo disciplinar, assinala a alternativa correta de acordo com a Lei 8.112. Então, Júlia simplesmente fez merda, né? Então, ela faltou ao serviço e fraudou aqui a sua folha de frequência. Isso, além de um tipo disciplinar, configura também improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento ilícito, porque ela está recebendo remuneração sem trabalhar. Ela está tendo um enriquecimento ilícito. Então vamos aqui na questão número 54. Diante de um fato disciplinar ou de um fato criminoso, a autoridade competente ela tem a obrigação de instaurar um processo disciplinar e um processo de investigação. Ela não tem a faculdade de não abrir. Então esse ato ao se deparar com fato disciplinar, uma violação disciplinar ou um fato criminoso é uma obrigação da autoridade. Então, você veja o que é que acontece. Diante desse cenário, você tem que o ato da autoridade é um ato vinculado, ela não tem liberdade, então ela não tem discricionariedade. Onde é que está isso? Artigo 143 da própria Lei 8.112. Mas tem algumas consequências que vocês precisam compreender. Alternativa A. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público tem discricionariedade para decidir sobre a apuração da irregularidade. A questão ela está falsa, porque não tem discricionariedade, não tem liberdade, é uma obrigação. Simplesmente uma obrigação da autoridade abrir o processo disciplinar. Alternativa B. A autoridade que tiver ciência de irregularidade deve promover a sua apuração a qualquer tempo, necessariamente mediante administrativo disciplinar processo. Deixa eu só verificar se o erro foi meu aqui ou se foi uma redação da própria questão. Foi meu aqui, já faço a correção. Então, a autoridade que tiver ciência de irregularidade deve promover a apuração a qualquer tempo, necessariamente mediante processo administrativo disciplinar. Está falso, não é necessariamente mediante o PAD, porque o PAD é apenas um dos instrumentos disponíveis. Em verdade, tem vários procedimentos, mas para efeito de concurso público, nós temos uma sindicância acusatória, que é destinada a investigar fatos que podem ocasionar a penalidade de advertência ou suspensão até 30 dias. Ultrapassadas essas penalidades, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo comissionado e suspensão acima de 30 até 90 dias, aí você dá lugar ao processo administrativo disciplinar. Então, você tem a sindicância acusatória para advertência, suspensão até 30, você tem um processo administrativo disciplinar para os demais e ainda você tem uma derivação que é o pátio sumário, que é destinado a apurar acumulação ilícita, assiduidade habitual e abandono. Então, aqui a alternativa B está errada porque não é apenas um único processo. Você tem a sindicância acusatória e você tem um processo administrativo disciplinar. Você ainda tem até mesmo a sindicância investigatória, que é só para apurar fatos, tem aplicação de penalidade, em contraditório, em decorrência da ausência de aplicação de penalidade. Alternativa C. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa. Então, aqui, a alternativa C é a alternativa correta, porque, de fato,
se está diante de uma irregularidade no serviço público, tem uma obrigação. Obrigação de instaurar o processo administrativo disciplinar. Não é uma faculdade, é uma obrigação. Alternativa C é a alternativa correta. Alternativa D. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público deve aplicar imediatamente a penalidade de advertência ou suspensão. Não, tem que abrir processo disciplinar. Seja sindicância acusatória, seja processo administrativo disciplinar. Quando eu falo para vocês de processo disciplinar, eu quero falar do gênero do qual faz parte a sindicância acusatória e o processo administrativo disciplinar. Vamos aqui. Onde é que está isso? Artigo 143 da Lei 8.112. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa. Então, aqui, questão de número, a questão, artigo 143 já aponta que esse ato é um ato vinculado. Se eventualmente vocês desejarem que eu comente também sobre penalidades, você coloque aqui nos comentários. Você fala, professor, fala qual a natureza das penalidades do processo disciplinar. Eu pego e faço um vídeo para vocês aqui só e somente só sobre isso, porque também tem discussão a respeito da temática. Aí você tem. E se por um acaso a autoridade está diante de um fato disciplinar ou de um fato criminoso e ela resolve por proximidade, por amizade, por afinidade, ela resolve não abrir o processo disciplinar, pode configurar crime, que é condescendência criminosa. Veja só que está no Código Penal, artigo 320. Deixar o funcionário por indulgência e responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falta competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então, não abriu, crime. Condescendência criminosa. E se ele abriu simplesmente porque a pessoa era um desafeto dele? Ele abriu porque era um desafeto dele, aí você está diante de um outro crime, é esse daqui, ó, denunciação caluniosa. Da causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo de que sabe inocente. Nessa situação aqui, se você sabe que a pessoa é inocente, então o processo ele não tem justa causa para prosseguir. Então você pode responder por denunciação caluniosa. Diante de todo esse cenário que eu estou falando para vocês, a alternativa correta é a alternativa C. C para a questão número 55. Isso aqui tem uma questão que daria para a gente buscar uma anulação. Eu achei a questão muito mal elaborada. Vamos lá, sobre a administração pública no Brasil, analise as afirmativas abaixo. Item 1. A administração direta refere aos órgãos que integram diretamente o Poder Executivo, como os ministérios e secretarias estaduais e municipais. A administração direta é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, elas são integradas por diversos órgãos, com os ministérios na União e as secretarias estaduais e municipais, respectivamente na esfera estadual ou na esfera municipal. Então, o item 1 está correto. O item 2. A administração indireta é composta por entidades que têm personalidade jurídica própria, como as autarquias e empresas estatais. Está correta. A administração indireta, um dos marcos característicos da administração indireta é ela ter personalidade jurídica, ao contrário dos órgãos que compõem a administração direta. Tranquilo? Beleza, então o item 1 e o item 2 está correto. Item 3. A administração direta refere-se a entidades com personalidade jurídica própria para executar atividades específicas. Esse item 3, quero que vocês tenham uma enorme atenção. A banca apontou como errada. Ela apontou como errada aqui para fazer uma diferenciação da administração direta para a administração indireta. Porque como a característica da administração indireta é basicamente ela ser composta por entidades, autarquias, fundações, sociedade, economia mista, empresas públicas, e elas têm personalidade jurídica, então significa dizer que a administração indireta, ela tem de fato personalidade jurídica. E não tem personalidade jurídica são os órgãos da administração direta. Agora, a administração direta, ela é composta por entidades políticas, União, estados, Distrito Federal e os municípios.
e elas têm personalidade jurídica própria. O que não tem é a divisão interna delas. Mas elas, as entidades da administração direta, elas têm personalidade jurídica, sim. Elas são entidades políticas. E aqui, no final, com personalidade jurídica própria para executar atividades específicas. Aqui, veja, ela queria pegar a ideia da construção das entidades da administração indireta, que elas são criadas para atividades específicas, singulares, o IBAMA, proteção do meio ambiente, o INCRA, reforma agrária, demarcação de território quilombola, a FUNAI, defesa e proteção dos indígenas, as universidades, os institutos federais, cada entidade é criada para uma finalidade específica, para uma atividade específica, que é a missão que vai estar lá na lei, destinada à execução da entidade que assim está sendo criada. Qual é o problema da redação desse item 3 aqui? É porque as entidades da administração direta, da forma como elas são desenhadas, as entidades políticas, elas também podem ser criadas, elas são criadas pela Constituição para desenvolver atividades específicas que estão no desenho da Constituição. Então, de acordo com os critérios de competência constitucional, aqui as entidades da administração direta, elas podem executar determinadas atividades específicas. A União com assuntos nacionais, os estados com assuntos regionais e os municípios com assuntos locais. Eu poderia passar simplesmente aqui 2 horas só falando desses critérios de competência da União, dos estados, do Distrito Federal, e da maneira como foi redigida essa parte final do item 3, ela viola a subjetividade da questão. Poderia transformar esse item 3, que a banca apontou como errado, como correto. Então, dá para recorrer? Dá. Dá para recorrer esse item 3. Muito infeliz a redação dele, porque quebra a ideia da objetividade. Eu queria que vocês colocassem aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, a opinião de vocês. Se realmente, se faz sentido isso que eu estou falando para vocês, ou vocês acham que não dá para anular essa questão. Mas vamos lá. Item 4. As entidades da administração direta não possuem personalidade jurídica, está errado, e estão subordinadas diretamente aos ministérios e secretarias que integram a administração direta. Daqui a outra característica da administração indireta é a ausência de subordinação. Existe um elo de ligação, é um vínculo entre a entidade da administração direta e as entidades da administração indireta. E esse vínculo é um vínculo de finalidade, um vínculo finalístico que não induz subordinação ou hierarquia. Então, o item 3 está errado. Então, aqui correto está o item 1, o item 2. O item 3 dá para anular fácil. A banca apontou apenas o item 1 e 2 como corretos, tá? E seria a alternativa B. Com essas considerações aqui, eu peço que, de fato, vocês coloquem aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. Alternativa B. Para cá, questão de número 56. Essa questão número 56, aqui é uma questão que eu não gostei da redação dela também. É uma questão que dava para a gente brigar para uma anulação. Mas vamos lá, vamos trocar uma ideia. De acordo com a Lei 11.079, de 2004, que dispõe sobre as parcerias públicos-privadas, as PPPs, as diretrizes estabelecidas para a contratação e execução dessas parcerias visam garantir a eficiência e o equilíbrio na relação entre o poder público e o setor privado, assinala a alternativa correta a respeito dessas diretrizes conforme dispõe a lei. Alternativa A. A repartição dos riscos de forma proporcional entre o parceiro público e o privado, visando garantir maior segurança ao poder público. Veja, essa primeira parte aqui é uma parte que, de fato, a lei ela foi construída com a ideia de você dividir proporcionalmente os riscos. A ideia de um contrato é você fazer uma grande gestão de risco, atribuindo aqui a responsabilidade para cada um dos atores. Então, a empresa vai ter uma responsabilidade de assumir determinados riscos e o Estado também vai ter alguma responsabilidade de assumir outros riscos. Então, você divide de maneira proporcional. Agora, como é um contrato, esse contrato ele não pode aqui privilegiar e dar maior segurança ao poder público. Ele é um contrato, ele vai aqui definir e dar uma ideia de equivalência de obrigações. Essa parte final da alternativa A é que está errada, visando garantir maior segurança ao poder público. Porque o desenho das PPPs visa aumentar o investimento privado em obras públicas. Então, aqui ela visa atrair mais investimento e não garantir mais segurança ao poder público. Porque se o poder público ele queria um desenho para dar a ele maior segurança, ele utilizaria a Lei 14.133.
daria, de fato, para ele cláusulas de privilégio mais elevadas do que a que contém nas parcerias público-privadas. Alternativa B, a necessidade de garantia integral do parceiro privado em relação a todos os investimentos com a isenção de riscos para o poder público. Falso, porque aqui você tem uma repartição objetiva dos riscos, é a ideia de um contrato, certo? Um contrato administrativo é essa ideia de gestão de risco. Vou mostrar onde é que está lá na lei da PPP, essas alternativas. Alternativa C. Da contratação de parceria público-privada será observada a repartição objetiva de risco entre as partes e outras diretrizes previstas na lei. Está correta a alternativa C, e a limitação do contrato no máximo a 15 anos, com possibilidade de renovação automática no fim contratual do prazo. Esse prazo aqui não é o prazo limite. O prazo limite é até 35 anos. Ok? Vamos à frente. Olhem só, aqui o que está na lei da PPP. Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes: eficiência no cumprimento das missões do Estado e no emprego de recursos da sociedade, respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos de sua execução, delegabilidade das funções de regulação jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado, responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias, transparência dos procedimentos e das decisões, aí aqui, ó, repartição objetiva de riscos entre as partes. Então, repartição objetiva resolvia a alternativa A, alternativa B e a alternativa C, que a alternativa C é a alternativa correta. Sustentabilidade financeira e vantagem socioeconômica dos projetos de parceria. Aqui a equivalência entre as obrigações. Não apenas segurança para a administração pública, mas existe um equilíbrio, uma equivalência de obrigações entre as partes. Alternativa C é a alternativa correta. Questão número 57. Aqui é uma questão extremamente simples e fácil da Lei de Licitações, da Lei 14.133, que é o seguinte, ó. De acordo com a Lei 14.133, que estabelece o novo regime das licitações e contratos administrativos, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Leilão é a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis e de bens móveis servíveis ou inservíveis, ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Veja, é bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos, certo? Então, aqui nós temos a conceituação errada do leilão. Alternativa A é a alternativa que ela está errada. B. Prega uma modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Aqui o pregão é uma modalidade de licitação obrigatória. Existia uma grande discussão antes da Lei 14.133 da utilização do pregão, porque ele, na redação da lei, daria um sinal que ele era facultativo da lei 10.520. Ele era facultativo, que poderia, para além do pregão, poderia ser utilizada a concorrência, a tomada de preços ou o convite, na redação da lei 8.666. Na esfera federal, veio um decreto e estabeleceu a obrigatoriedade. Com o advento da Lei 14.133, aqui a lei ela foi muito clara e disse que o pregão, quando está diante de bens e serviços comuns, é uma modalidade de licitação obrigatória. Simplesmente obrigatória. Alternativa C. Alternativa B, alternativa correta. É exatamente esse desenho. É menor preço ou maior desconto. Tá? Inclusive tem alguns pormenores aqui que começou a cair em concurso sobre a repercussão do menor preço ou do maior desconto a respeito do orçamento sigiloso. Se você tiver assim curiosidade, eu vou deixar aqui o link abaixo para vocês assistirem 2 aulas de licitações lá dentro da Escola de Direito Administrativo. São 2 aulas gratuitas, tá? Faz parte de um curso todo. Se depois você quiser se matricular, você se matricula. O curso é espetacular. Mas eu vou deixar 2 aulas para vocês assim a conseguirem ver qual a proposta do curso. Alternativa C. Diálogo competitivo é a modalidade de licitação para contratação apenas de serviços em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos e subjetivos. Não existe esse cenário aqui de critério subjetivo, certo? Não existe esse cenário, é critérios objetivos. O que é o diálogo competitivo? A administração pública tem um problema que ela não sabe resolver. Nesse cenário, o que é que ela faz? Ela abre para a iniciativa privada, para o mercado, dizendo: olha, eu estou com esse problema, eu quero soluções. As empresas vêm e oferecem soluções para a administração pública.
O intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Então, veja, qual é o cenário aí? A administração tem um problema que ela não consegue resolver. Ela simplesmente não consegue resolver. Ela abre para o mercado. O mercado oferece diversas soluções. A administração seleciona uma dessas soluções ofertadas pelo mercado. E aí começa a fase competitiva, por isso que o nome é diálogo competitivo. Diálogo porque ela faz o diálogo com o mercado. Depois que ela escolhe a solução oferecida pelo mercado, ela abre a competição. Essa modalidade ela veio da Europa. Lá na Europa eles tiveram um resultado interessante e aqui a gente está começando a utilizar esse o cenário. Alternativa D, concurso é a modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de menor preço. E para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Não é menor preço. Se eu estou selecionando trabalho técnico, científico ou artístico, o que eu quero aqui é a melhor técnica, é o melhor trabalho e não o menor preço. 57, portanto, aqui, alternativa B, alternativa correta. Veja que essa questão dá para matar essa questão apenas com as modalidades de licitação. Tem noções básicas de modalidade de licitação. Próxima questão. Questão número 58, abordando consórcio público. A Lei 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, estabelece as condições em que entes federados podem atuar conjuntamente por meio desses consórcios. Assinale a alternativa que está de acordo com o estabelecido na referida lei. Aqui é um dos temas que mais se cobra em concurso público, é a formação do consórcio público. E aqui o consórcio público ele pode ser formado tanto com a estrutura de direito público como a estrutura de direito privado. Veja a alternativa A. A constituição de um consórcio público exige a formação da pessoa jurídica de direito privado, que terá natureza jurídica de empresa pública. Não é somente de direito privado, pode ser direito público também, e a natureza jurídica será da associação pública. Associação pública, quando de direito privado. B. Consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração direta de todos os entes federados consorciados. Falso. Vai integrar a administração indireta. Ela vai ser caracterizada como uma autarquia. C. Consórcio público pode ser constituído com personalidade jurídica de direito público ou privado, conforme o acordo entre os entes consorciados. Alternativa C é a alternativa correta. D. Não é permitido o consórcio público na área de saúde. É possível, sim, sem qualquer restrição. Onde é que está isso na lei? Ó? Vejam só. Esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dar outras providências. O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Veja aqui já tem ó, o desenho de duas possibilidades de criação do consórcio público. Aí, no artigo 6º, o consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público no caso de constituir associação pública mediante aqui vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. Então, aqui de direito público, ela vai ser caracterizada como uma autarquia, certo? Autarquia, associação pública de natureza autárquica. 2. De direito privado, mediante atendimento aos requisitos da legislação civil. Aqui, de direito privado. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Então, aqui você já resolve esse problema aqui do artigo 6º dessa questão. Em decorrência disso, a alternativa correta é a alternativa D. Só para fazer o arremate aqui de consórcio público, deixa eu só apontar a ideia. Deixa eu até abrir a tela aqui. Então, veja, você tem a possibilidade de criar consórcio público através de duas possibilidades. Ou é de direito público, ou é de direito privado. Sendo de direito público, ela constitui uma associação pública e vai aqui integrar a administração indireta de todos os entes da federação. Então, se for um consórcio entre a União e o Estado do Rio Grande do Norte, que é meu estado, então você vai ter aqui a participação na entidade da administração, na administração direta da União e do estado do Rio Grande do Norte, ok? Sendo de direito privado, aqui vai se constituir uma associação
aqui, normal, e nos termos da lei, não integra a administração indireta. Fechado? Deixa eu falar uma coisa, que é algo que merece uma grande atenção. Eu sempre falo para os alunos que, se por um acaso eu voltar a fazer prova de concurso nessas grandes bancas, eu vou fazer isso e vou cobrar isso. O regime jurídico único, que é o regime dos servidores, a Lei 8.112, por exemplo, na esfera federal, é utilizada para a estrutura de autarquias, fundações públicas de direito público e administração direta. Isso aí vocês não têm grandes dores de cabeça. Não se aplica, por isso, a empresas públicas e a sociedade de economia mista, porque o regime é seletista, é contrato de trabalho regido pela CLT, como também o é da Fundação Pública de Direito Privado. O que é que eu quero dizer com isso para vocês? O regime jurídico único, ele tem algumas exceções. Que exceções são essas? Eu vou dizer duas autarquias, e elas aqui fazem parte da administração direta. Elas são de direito público, e elas não são subordinadas ao regime aqui jurídico único, a Lei 8.112. Primeiro, esse daqui, o consórcio público. O consórcio público, ele contrata as pessoas que vão trabalhar nele através da CLT. São empregos públicos, não são servidores públicos. Pode ter servidores públicos na estrutura do consórcio? Pode. Pode, desde que ele venha da administração direta ou de alguma entidade da administração indireta que tenha natureza de direito público. Tranquilo? Essa é a primeira exceção ao regime jurídico. A segunda exceção, a segunda exceção são os conselhos profissionalizantes. O STF recentemente disse que os conselhos profissionalizantes, em que pedem serem autarquias de direito, a contratação dentro dos conselhos não é aqui uma contratação subordinada ao regime jurídico único, a Lei 8.112, mas ao regime da CLT, são empregados públicos. Fechado? Voltar aqui para a tela. Vamos à frente. Então, alternativa C, alternativa correta. Questão número 59. A Lei 8.112 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União, das autarquias e das fundações públicas federais, com base na Lei 8.112, e assinala a alternativa correta. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurado ampla defesa. De acordo com a Lei 8.112, ela está correta. Alternativa A. Mas tem a Constituição Federal estabelecendo outras formas que ocasionam a perda do cargo do servidor público estável. Vou mostrar para vocês aqui agora, certo? E depois eu volto para as demais alternativas. Veja só o que diz a Constituição Federal. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para a cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Aí, parágrafo 1º. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada no julgado, mediante processo administrativo disciplinar que seja assegurado para defesa contraditório, duas, que estão contempladas na questão, e tem uma terceira hipótese, que aqui é mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Veja, essa daqui não está na Lei 8.112. Por que não está na Lei 8.112? Porque a lei é de 90. E essa modificação aqui foi de 98. Por isso que essa hipótese do terceiro não está contemplada no artigo 22. No artigo 22 tem, ó, o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada no julgado ou processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Essa questão, da forma como ela está redigida aqui, ela está errada. Mas, professor, está com base na Lei 8.112, mas a Lei 8.112 está desatualizada. A Constituição acrescentou uma nova hipótese de perda do cargo público. E não somente essa, ainda tem uma outra no final da parte do direito financeiro, que é quando o Estado ele ultrapassa o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, o servidor estável também pode perder o cargo. Então, veja, essa questão está desenhada de uma forma errada. Dá para recorrer e anular a questão? Dá. Dá sim. Certo? Dá sim. E eu queria a opinião de vocês. Certo? Eu queria a opinião de vocês embaixo nos comentários para a gente trocar uma ideia. A alternativa B. O servidor estável poderá ser demitido por decisão da chefia imediata, independentemente de processo administrativo, desde que haja justificativa escrita. Falso. Certo? Isso aqui está absolutamente falso. É,
Tem um problema de competência aqui, não é decisão da chefia imediata, tem aqui uma autoridade para aplicar penalidade de demissão, e na estrutura daqui da Lei 8.112 é o presidente da República ou quem ele delegue, que ele delegou para os ministros, e os ministros eles ainda fizeram alguma delegação para entidades da administração indireta que tenham corregedoria. E aqui ainda fala, tem outro erro, independentemente de processo administrativo. É um erro, tem que ter processo administrativo disciplinar. B está errada. C. A licença para tratar interesse particular pode ser concedida pelo prazo máximo de 2 anos, são 3 anos, sendo vedada a prorrogação. São até 3 anos, certo? 3 anos, a lei não fala de vedação de prorrogação. Você tem algumas normas internas da administração federal que apontam alguns cenários de não concessão de 2 licenças para trato de interesse particular. Alternativa D. A acumulação ilícita de cargos independe de comprovação da compatibilidade de horário. Falso. Eu preciso ter compatibilidade de horário, além da acumulação cabível. Então, vou abrir a tela. São 6 acumulações. 6 cabíveis. 6 acumulações. 2 de professor. Técnico. 2 da área de saúde. O militar aqui. Militar federal com a área de saúde, militar estadual, nas mesmas hipóteses que estão previstas na Constituição, servidor civil normal, e o vereador, onde existe compatibilidade de horário. 6 acumulações possíveis. Ok? Então, a alternativa A, ela está correta com as considerações que eu falei para vocês. Aqui. E a última questão, direito administrativo, a questão de número 60. A respeito das licenças previstas na Lei 8.112, assinale a alternativa correta. Será concedida licença à servidora gestante por 90 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Não é aqui 90 dias, fala de 120 e prorrogável por 60. Ainda tem uma decisão nova do STF que aponta que o termo inicial da início da licença da servidora gestante é a partir da alta simultânea da mãe e do filho. Da mãe e do filho, certo? Dos dois. O último que sair é que a partir daí começa a licença. B. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. A licença será concedida com base em perícia oficial. Alternativa B é a alternativa correta. Tá? É a alternativa correta. Fechado assim? Tranquilo? Vamos para cá. Eu não coloquei a questão. Aqui a questão. A B é a alternativa correta. Vamos para cá. Não esquece aqui de curtir o vídeo, de deixar seu comentário e assinalar o sininho. Amanhã, quarta-feira, nós temos nossa live semanal. Ela sempre acontece às quartas-feiras, às 9h30 da noite. Às vezes um pouco mais tarde, porque eu coloco minha pequenininha para dormir, minha filha, e às vezes ela dá um pouquinho de trabalho. Ontem, por exemplo, ela deu trabalho, foi dormir para além das 10 horas. Então, a gente começa às 9h30, mas tem um aí de tolerância igual à tolerância do IBGE nas pesquisas eleitorais. Tranquilo? Deixa aqui também no comentário qual a sua opinião. Dessas 3 questões que eu apontei como passíveis de anulação, qual aqui vocês acham que pode ser anulada? Tranquilo? Cheiro no coração de vocês e até a próxima.